Muito bem. Oficialmente, boa noite a todos. Vamos lá, dar início a mais uma aula, mais um encontro, hoje 5 de maio, mais um encontro pelo Google Meet, dentro da disciplina de Administração de Marketing. Hoje nós vamos conversar sobre comportamento do consumidor. Tem um arquivo que eu, inclusive, modifiquei algumas coisas e, por isso, excluí o que estava lá no ambiente aula e incluí, né, novo arquivo com o mesmo título, Comportamento do Consumidor, mas incluí alguns slides, fiz algumas modificações, salvei e já subi lá para o ambiente aula. E a ideia hoje, então, é essa nossa conversa. Vamos conversar um pouco sobre comportamento do consumidor. Comentei agora há pouco que vamos experimentar também fazer uma atividade em grupo. Então, hoje a gente vou dividir as pessoas que estão na sala aqui em pequenos grupos e vamos, ao longo da noite, fazer uma atividade. Vamos ver como é que a gente organiza isso. Estou pensando assim em pequenos grupos, como vocês fazem parte do grupo de WhatsApp da turma. Vocês têm os contatos dos colegas e a ideia, se der tempo também, é vocês fazerem já um debate à parte, em pequenos grupos, e a gente fazer um fechamento na sequência sobre essa atividade, essa proposta que eu vou trazer para vocês, que tem a ver exatamente com essa dinâmica assim, em torno do comportamento consumidor, dessa esforço que as empresas, o ofertante, precisa realizar no sentido de compreender, né, o que mais chama a atenção do consumidor, de que maneira que o consumidor vai alterando o seu comportamento ao longo do tempo, compreender essas movimentações de mercado. Isso é uma necessidade constante. A gente tem conversado muito sobre o quanto tudo é cada vez mais dinâmico, o quanto cada vez temos mais alternativas e formas de consumo. Penso que esse momento que estamos vivendo tem exigido sobremaneira das empresas, no sentido de buscarem alternativas para se manterem no mercado, para conseguirem manter um nível razoável de vendas. E nessa busca necessária, né, nessa desacomodação, nessa crise, nesse desconforto que tudo isso está trazendo e provocando a todos os empresários, todos os empreendedores, acaba que, né, quando a gente é tirado da zona de conforto, a gente precisa buscar alternativas, sob pena de sucumbir, sob pena de quebrar. E então, o que tem acontecido? A gente percebe, né, que tem realmente algumas empresas que estão buscando a cada dia novas alternativas, modificando os seus produtos, modificando a maneira com que eles estão entregando ou oferecendo, lançando os produtos no mercado. Tudo a partir desse desconforto, desse momento tão incômodo que vivemos e que está efetivamente mexendo muito com a economia, né, da nação, dos estados, dos municípios e, obviamente, com a economia das empresas. Então, a gente precisa estar, sim, muito atento a tudo que está acontecendo e, por consequência, cada vez mais estarmos atentos ao comportamento do consumidor. Então, o tema de hoje é este. Pensar sobre quais são as características, o que compõe, né, esse tema que estuda
o comportamento, a atuação dos indivíduos, a nossa atuação enquanto consumidores. Quais são as coisas que nos mobilizam? Quais são as coisas que, enquanto nós, atuantes em termos de consumidores, são as coisas que influenciam nesse nosso comportamento? Vamos estudar as questões objetivas e as questões também psicológicas que, eventualmente, também atuam nessa nossa atuação. Vamos ter que conversar, como eu disse agora há pouco, antes de iniciar a gravação, vamos ter que conversar sobre esse ajuste que vamos fazer no nosso programa da disciplina. Precisamos fazer um ajuste porque a atividade que tínhamos prevista para este segundo bimestre, essa parte final da disciplina, era uma análise mercadológica, análise de determinado segmento, que nós iríamos distribuir, cada grupo é um trabalho em grupo, cada grupo iria escolher um segmento, iria fazer a análise desse segmento, e na sequência faria um teste cego com as principais marcas deste segmento. E não vai dar para fazer esta prática esse semestre, não tem como, porque o teste cego ele exige, né, a presença física, nós estarmos juntos, né, organizando ali o stand e tal, então não temos como fazer isso. Eu tinha pensado, assim, de talvez fazer pequenos ensaios, pequenos experimentos de vocês, né, com a família e tal, mas nessa condição de isolamento, a gente tem muito pouco contato social, né, estão muito restritos os nossos relacionamentos, e por consequência, também não adianta a gente querer ficar pensando em alguma coisa que vai ter muita dificuldade e de resultado prático, possivelmente nenhum. Então, acabei, né, mudando o foco e caminhando no outro sentido, caminhando num sentido de realizar, sim, uma investigação de mercado, realizar uma pesquisa que seja possível executar ela via Google Forms, como a gente já fez no G1, no AP1, e que também atue nessa relação que nós temos com as marcas, né? O quanto as marcas, porque quando a gente... Essa primeira proposta da análise mercadológica e teste cego era exatamente para a gente conseguir enxergar, e eu comentei algumas vezes, só que nós iríamos conseguir evidenciar isso, a gente ia constatar na prática que, puxa, é impressionante, as pessoas se deixam influenciar por conceitos, acreditam que realmente aquele produto é melhor, quando, na verdade, aquilo é um conceito que foi sendo construído há muito tempo por campanhas publicitárias, né, por ações de promocionais e por comentários e por conceitos, enfim, que vão sendo construídos ao longo do tempo e que fazem nós acreditarmos, por identificação, né, a gente acaba acreditando e defendendo a ideia que de determinada marca é a melhor, é a mais saborosa e tal. E aí, diante de um experimento que nos impede de enxergar exatamente aquilo que a gente está provando, nós vemos o quanto construímos conceitos equivocados a partir dessas campanhas publicitárias. Ok, não vai ser possível isso, mas nós vamos fazer uma pesquisa semelhante a um
trabalho de pesquisa que a gente já realiza há muito tempo, que eu comentei já com vocês, que a Oubra realiza, que é o Marcas e Líderes. Eu já comentei algumas vezes, inclusive, sobre a pesquisa Top of Mind, que é a pesquisa que inspira, né, a Oubra e o curso de comunicação social a realizar, a criar e realizar já há mais de, acho que já são 15 ou 20 anos. Realiza a Marcas e Líderes, pesquisa Marcas e Líderes. E esse ano, a pesquisa Marcas e Líderes, depois de 15 ou 20 anos, eu não sei qual é a edição, este ano, pela primeira vez, boa noite, Pauline, esse ano, pela primeira vez, numa sequência histórica que temos aí eu acho que já estamos próximo da 20ª edição, não vai acontecer. Então, o curso de comunicação social já informou que não vai ser realizada pela primeira vez em sua história a pesquisa Marcas e Líderes, que é uma pesquisa realizada junto com o Diário de Canoas e com a Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Canoas, com a SICS, Diário de Canoas e Oubra. A Oubra tem a metodologia, a Oubra define quais são os segmentos, e a Oubra faz a pesquisa, os alunos da área de comunicação social fazem a pesquisa, mas é uma pesquisa de campo, é uma pesquisa que tu tem que ir a campo, tem que entrevistar as pessoas, né? Porque é uma pesquisa em que as pessoas manifestam a sua marca de maneira espontânea e imediata. Então, tu fala do segmento e a pessoa tem que dizer qual é a marca primeira que vem à mente dela. Por que não transferiram essa pesquisa para o ambiente virtual? Por que não fizeram como eu estou pensando fazer? Usar o Google Forms, fazer a pesquisa por aqui. Porque a Top of Mind é uma pesquisa que avalia a marca que vem primeiro à tua mente e não pode ter nenhum estímulo, tu não pode ter nenhum contato com as marcas possíveis daquele segmento. Pense em qualquer segmento aí, sei lá, né, revenda de automóveis, concessionárias de automóveis. Uma coisa é tu só falar do segmento. Qual é a marca da empresa? Qual é a marca que te vem à mente de empresas concessionárias de automóveis em Canoas? Ok? Ou de Porto Alegre, ou da região metropolitana e tal. Ok? Só faz essa pergunta, só fala o segmento. Supermercados, qual é a marca que vem primeiro na tua mente, quando eu falo supermercados? E assim é a pesquisa. São 45 ou 50, varia um pouco, de ano para ano, às vezes excluem algumas categorias que não tiveram muito índice de lembrança, e incluem outras, mas tem 45 a 50 categorias que fazem parte desse processo de investigação. Então, o entrevistador, ele chega com esse formulário, umas 45, 50 categorias, e pergunta: quando eu falo em hotel, qual é a primeira marca que vem na tua mente? Quando eu falo em revenda de automóveis, supermercado, e assim vai. Farmácia, e assim vai. Já estão manifestando aí as suas marcas. O entrevistador, ele não pode sugerir nada, ele não pode nem cogitar nenhuma das marcas, né? Qual é a primeira universidade? Essa acabou saindo, essa categoria acabou saindo, porque o entrevistador, para chegar na pessoa, ele tinha que se identificar: olha, eu sou aluno da Oubra, estou fazendo uma pesquisa chamada Marcas e Líderes, que é uma pesquisa em parceria com a SICS e tal, com o Diário de Canoas, e precisamos fazer índice de lembrança e tal, então eu vou falar um segmento, me diz a marca que tu primeiro lembra, explica toda a metodologia e começa.
mas obviamente que ele já citou o nome Uber para se apresentar, né? E por consequência acabava tendo, né? Não tem como, né? Acabava tendo essa indução, né? A possibilidade de ser a marca mais lembrada, por ele há pouco ter falado, ter se identificado, ter se apresentado. Então, acabou que se excluiu esse segmento. Mas é isso, essa pesquisa é isso. O que essa pesquisa mede? Nós que estamos em marketing, é uma pesquisa de marketing, é uma pesquisa que tem propósitos, que é muito importante. As empresas ficam sempre muito numa expectativa muito grande para saber os resultados da pesquisa todos os anos. Por que é importante? Nós precisamos saber se a nossa comunicação com o mercado, se as coisas que nós estamos ao longo do ano fazendo, em termos de promoção, o nosso posicionamento, a nossa identidade visual, enfim, tudo que a gente tem feito ao longo do ano, tem de alguma forma impactado positivamente, de tal forma que quando se pensar no segmento que a gente atua, o primeiro nome vai ser o nosso. Isso é um dado importante. Isso representa ganhos financeiros, isso representa melhor resultado nas vendas. É difícil tu precisar isso, é difícil, né, tu afirmar isso categoricamente. Olha, quanto mais lembrança, mas é claro que tem uma possibilidade maior de tu, na hora que o consumidor está escolhendo um produto, que está escolhendo daquele segmento, né, se ele lembra sempre primeiro da tua marca, é possível que ele tenha um hábito de consumo da tua marca maior do que das outras, é possível que ele procure primeiramente a tua marca, né? Existe algo positivo nesse processo de escolha de marcas. Então, é um indicador importante, sim. A gente estar na mente. Semana passada fizemos um exercício com relação às leis de Al-Ries, ou Al-Ries, e a gente viu que o Al-Ries fala muito essa coisa assim, ó, de percepção. Uma das leis é percepção, outra das leis é mente. Estar na mente do consumidor, ser o mais lembrado, né? A gente ter percepção do segmento e tal, e ser mais lembrado. A própria lei da liderança, a primeira lei, a lei da categoria, quer dizer, tudo isso é mente. O Al Ries, ele trabalha muito essa coisa da lembrança, né, dos significados, né? Por isso que ele fala em extensão de linha, que não concorda com a extensão de linha, por isso que ele fala em foco. Enfim, as leis, elas giram todas. Vocês leram as leis, viram os depoimentos, acho legal, assim, parabéns àqueles que já participaram. O prazo é até amanhã, então, por favor. Eu coloquei até amanhã, porque, na verdade, seria até hoje, né? A aula da semana passada encerra no início da próxima aula, mas ainda tem a oportunidade de participar e garantir a sua presença e tal, e ir somando, assim, né, em termos daí da minha percepção de vocês, do quanto vocês estão envolvidos, engajados, interessados e merecem uma avaliação positiva. Os depoimentos estão muito legais. Eu já disse que tudo isso não deve ser apenas no sentido de cumprir tarefas, mas muito mais no sentido da gente trocar experiências, e tem depoimentos ali muito legais, muito interessantes. Os exemplos que vocês estão trazendo são muito bacanas. Então, tem que seguir isso, tá? Tem que continuar essa participação. A gente tem que compreender a proposta de cada dinâmica que é apresentada e participar. Então, percepção. E aí, o que vai acontecer agora nesse segundo bimestre, diante da impossibilidade da gente realizar o teste cego, vai ser uma pesquisa que eu estou construindo ainda, né? Ela não está formatada completamente, mas a ideia é, a Ubra abriu mão, eu não sou responsável por essa pesquisa, e nós não vamos realizar, obviamente, a pesquisa Marcas e Líderes, mas nós vamos realizar uma pesquisa semelhante a Marcas e Líderes,
As mais lembradas, nós vamos chamar, nós vamos, sei lá. O nome não importa, porque é só uma atividade acadêmica, mas vai ser com esse propósito. Um trabalho em grupo, pequenos grupos, como a gente fez na pesquisa do primeiro bimestre, grupos com 4, 5 componentes, vamos dividir, podemos manter os mesmos grupos, podemos reorganizar, e cada grupo vai eleger, até eu já anotei aqui, para vocês irem pensando, em 10 segmentos que nós vamos investigar o índice de lembrança das principais marcas. Só que o que eu dizia que a Marcas e Líderes não vai poder ser realizada de maneira virtual é que, enquanto tu está na pesquisa de campo, o entrevistador está ali no campo entrevistando a pessoa, ela só fala o segmento e a pessoa tem que lembrar. Se eu mando pelo WhatsApp, se eu mando por um formulário, a pesquisa, ele abriu a pesquisa, viu o segmento, supermercados, por exemplo, e ele tem que assinalar uma das marcas. Para ele assinalar, ele tem que ler uma a uma. Ele acabou de ter a lembrança de todas as marcas. Qual foi a primeira que veio na mente? Se ele leu, se estava ali, possivelmente a primeira que aparecia na linha imediatamente ao segmento foi a primeira que ele visualizou. E isso acaba comprometendo completamente a pesquisa, que é uma pesquisa sobre a lembrança. Se não for objetivo, essa é uma alternativa, Maríndia, essa é uma alternativa, tu coloca como vão ser só 10 segmentos, só que o trabalho de tabulação é bem chato daí, porque o objetivo tu faz ali, assinala e o Google Forms já te dá os gráficos, né? Tu tem as respostas prontas. Se é para a pessoa digitar, primeiro, nós vamos perder um bocado de gente aí que não tem paciência, né? Que recebe ali, tem que ficar escrevendo o nome. Alguns já vão desistir, você sabe que é difícil, né? Essa coisa das pessoas terem disposição, vontade de ficar respondendo pesquisa. E aí, se tem que ficar escrevendo nomes ainda de marcas, as pessoas ficam mais incomodadas ainda. É uma coisa boba, né? Ridícula, porque é 1 minuto, tá? Mas as pessoas não têm paciência, a gente sabe disso. Mas é uma alternativa. É uma alternativa que não está descartada. E a outra, que por enquanto são as duas que eu pensei, mas como isso é uma coisa que a gente vai construir até a semana que vem, para definir até a semana que vem, então todos vocês são chamados, assim como a Maríndia já deu uma... Tipo, stop, é isso aí. Como a Maríndia já deu uma sugestão ali pelo chat, todos vocês são convidados a pensarem comigo. Eu estou pensando se teria como nós fazermos no Google Forms, explicar bem para a pessoa, corremos o risco de ela não respeitar essa dinâmica, mas algo assim, ó, tu vem com a seção, né, e com o segmento, supermercados, e não aparece nada, é só supermercados. E nós explicamos no início, brevemente, sucintamente, objetivamente, como é que funciona a dinâmica da coisa. Vai aparecer o segmento e você deve pensar, né? Você deve lembrar, né, ou pensar numa marca, a marca que é a mais importante, a que primeira vem na mente de você. Uma vez que ele pensou, clica no botão, ok, e aí vem as marcas. E ele vai assinalar a marca que ele pensou. Se ele tiver um pouquinho de pressa, não tiver muita paciência, ele não vai ficar pensando, ele vai clicar, deixa eu ver qual é que eu vou escolher, escolhe. Né? É sempre esse risco. Mas, enfim, temos que estudar uma alternativa que seja possível a gente chegar no final da pesquisa,
com a maior confiabilidade possível. E o elemento mais importante nesse tipo de pesquisa, de índice de lembrança, que é a proposta, índice de lembrança, quanto as marcas estão presentes na nossa mente, é não ter nenhum tipo de estímulo visual, não ter nada. As pessoas não podem ter informação antecipada de nenhuma marca, só o segmento. Essa é a condição. Como a gente vai fazer isso? Não sei. Então, eu estava pensando nessa forma assim de omitir, só apresentar o segmento e dar um segundo ou dois para ela pensar. Pode ser temporizado, de repente, tem que ver essas coisas técnicas também, né? Pode ser temporizado. Então, tu temporiza. Apresenta ali, segmento. Tem que ver se a gente consegue isso também no Google Forms, né? Ou se é alguma ferramenta de fácil acesso de todos. Aparece o segmento e temporiza. 1, 2, 3, 4, 5 segundos, vamos supor. Porque se não vem em 5 segundos, ele já está pensando e tal, significa que naquele segmento não tem nenhuma marca tão forte a ponto de fazer, né, tu lembrar rapidamente. Isso que é importante. Né? Veio o segmento, concessionária de automóveis, tem que ver. Tem que ver. Passou 5 segundos e tu não lembrou de nenhuma, ok, então tu vai assinar lá, não lembrei de nenhuma. Tá? Enfim, entenderam? Este é o nosso primeiro desafio da noite, que é, na verdade, para a semana que vem. Tá? Semana que vem a gente tem que tentar sair da noite da semana que vem, mais ou menos com isso montado. Nós vamos, semana que vem, vamos dividir os grupos. Eduardo, 4 ou 5 componentes, 6, quem sabe. Eu até diria, assim, que se a gente pudesse manter os grupos do APU, por mim, tranquilo. Já temos os grupos mais ou menos organizados. Se quiserem modificar, também não tem problema. Isso a gente vai decidir até semana que vem. Semana que vem eu gostaria de terminar a aula com os grupos definidos, com uma metodologia mais ou menos pensada, organizada. Gostaria que, acho que os grupos, inclusive, quero agora, repensando assim, quero tentar decidir hoje. Porque aí, uma vez que a gente defina os grupos hoje, se a gente conseguir definir os grupos hoje, esses grupos ao longo da semana já podem ir conversando sobre quais segmentos seriam interessantes pesquisar e tal, como eu disse agora há pouco. 10 segmentos seria um número interessante, razoável. A pesquisa Top of Mind, marcas e líderes, são 40, 50, às vezes até mais do que 50 segmentos. A nossa vai ser breve, no máximo 10 segmentos. Mas, né, o interessante é que fizéssemos algumas variações, que não fossem os mesmos 10 segmentos para cada um dos grupos. Então, a gente, ao longo da semana, os grupos poderiam ir trocando ideias e tal, pensando nesses segmentos, tá? Então, isso é tarefa para a nossa semana. E acho que sim, acho que vamos definir os grupos já hoje. Semana que vem, quero antecipar para vocês, já que estamos com 39 na sala agora. Semana que vem... Uma coisa agora me lembrei. Ô, Nayara, tu tá aí ainda? Tu não ia viajar, Nayara? Agora eu te vi. Semana que vem, nós vamos receber uma ex-aluna, assim como eu fiz na turma de terça-feira, que alguns de vocês têm aula comigo na terça também, de quinta-feira, desculpa, que foi a apresentação sobre terceirização e tal, que a Priscila, a aluna que se formou e fez um ótimo trabalho de conclusão no semestre passado, veio para conversar conosco. Legal, Nayara. Então tá. E aí a Priscila, lá na aula de quinta-feira, veio e apresentou e tal. Foi uma aula em que ela trouxe
um bocado de conhecimento sobre terceirização, reforma trabalhista, as modificações que aconteceram agora, recentemente, após a reforma, especialmente naquilo que diz respeito à terceirização. Então, foi um trabalho realmente que recebeu muitos elogios quando da apresentação da banca, e por isso eu convidei a Priscila para vir falar do trabalho. E semana que vem, já retomamos, Jonathan. Semana que vem, a Natália vai estar apresentando o trabalho de conclusão dela, que é exatamente o tema previsto para a gente trabalhar, né, nesse período agora. Nós vamos estar entrando no estudo do marketing digital, e o trabalho da Natália foi sobre Omnichannel. E, por consequência, né, esse é um tema, inclusive, que faz parte do nosso plano de ensino. Então, a Natália vai trazer a apresentação dela e a gente vai fazer um bate-papo com ela aqui e receber informações de uma pesquisa ampla, profunda, que ela fez no semestre passado agora. Portanto, a gente vai estar, mais do que lendo um livro de marketing digital que foi publicado em 2015, 2016, 2017, não, nós vamos estar ouvindo sobre as pesquisas da Natália, que obviamente também pesquisou em livros e tal, mas fez uma pesquisa de campo, ouviu profissionais, ouviu as pessoas do mercado e trouxe conclusões interessantes sobre estas estratégias digitais. Tá? Então, semana que vem, cheguem cedo, 19 horas, vamos em seguida estar começando aí uma aula bem interessante sobre Omnichannel, com a apresentação, né, do resultado da pesquisa sobre comportamento consumidor no mundo virtual, esse comportamento de compra e tal nosso, e as estratégias das empresas no sentido de nos capturar, nos conquistar e tal. Tá? Então, semana que vem, temos essa atividade, mas vamos trabalhar também, porque não vai ser a noite toda, vamos trabalhar também nessa definição, ou nestas definições relativas à pesquisa do AP2, avaliação parcial 2, tá bem? Então, falamos da pesquisa, vamos dividir os grupos, voltando agora à pergunta do Jonathan. Ok, Jonathan, podemos, né, pensar em fazer grupos menores. Eu vou fazer assim, ó. Acho que seria legal a gente hoje definir esses grupos, e como eu disse agora há pouco, que nós vamos ter uma atividade em grupo na aula hoje, quem sabe estes grupos constituídos hoje já seguem como sendo os grupos para a sequência, para o AP2, que vai ser essa pesquisa maior de índices de lembrança de marca e tal. Então, vamos fazer isso. Nós temos 41 na sala, então está faltando 10. Esses 10, se vocês sabem de alguém, de algum colega de vocês que não está hoje, mas que vocês acham, seria legal ele estar no nosso grupo, então vocês podem fazer isso. Todos vocês conseguem ver aqui os colegas que estão em sala de aula, certo? E eu vou deixar assim, ó, eu vou deixar um momento para vocês tentarem se organizar em grupos, ok? Eu vou deixar para vocês se organizarem em grupos. Não vou eu definir os grupos. Vocês já se conhecem. Vocês já fizeram um trabalho em grupo no AP1. Vocês conhecem muito dos colegas de vocês que já fizeram outras disciplinas e tal, e, enfim. Mas assim, vou dar uma flexibilidade, Michele, tá? Sim, nós já tínhamos,
Vou dar uma flexibilidade se eventualmente alguém quiser fazer uma nova composição. Só que aí, né, vai de cada um. A princípio, acho que, né, é menos tumultuado a gente ficar, né, buscando uma nova composição. Mas vou dar essa liberdade. E aí, hoje a gente já define. Tá? A princípio, parte-se daquela composição, daqueles grupos. Vocês já conversem com os colegas, vocês têm o WhatsApp de cada um aí e tal, podem já ir conversando com esses pequenos grupos, confirmando, olha, nós vamos manter o mesmo grupo e tal. Aqueles que não... né, que querem tentar uma nova composição, falem então com aqueles outros colegas que vocês entendem que poderiam fazer parte de um novo grupo. E, sim, tá, entendi, Michele. Então é isso, tá? Então hoje a gente resolve isso. Agora na sequência. Eu vou fazer o seguinte agora, como está gravando, eu vou interromper a gravação. No próximo bloco, eu vou rapidamente passar os slides do arquivo Comportamento Consumidor, e no final desses slides, são poucos slides, eu vou passar assim de uma forma bem objetiva. No final deles tem uma atividade, que é para a gente trabalhar hoje ainda. Então, eu vou iniciar um novo bloco, vou passar rapidamente os slides, faço a apresentação da dinâmica e a gente interrompe para um terceiro bloco, vocês finalizarem, tá bem? Então, deixa eu só aqui passar rapidamente. Deixa eu só pegar aqui no modo de apresentação. Ok. Só quero registrar aqui quem está na sala. Então, Andriele, Bruno, Camila, Cassiano, Daisa, Douglas, Eduarda Laux, Eduarda Longoni, Fernando, Felipe, Gabriel, a Isadora, a Jessie, o João Lucas, o Jonathan, o José Eduardo, a Josiane, a Júlia, a Juliane, o Leonardo, a Manuela, o Marcos, a Maríndia, a Michele, a Milena, a Nayara, Nicolas, Pauline, Rafaela, Rúbia, e Sharon, e Tainandra, Tamires, Tauana, Thaís, Vanessa, Vinícius, Bertácio Decker, Vitória e Vitória. Então, temos 41 pessoas, porque tira os dois primeiros ali, que é a modo apresentação e eu. Ok? Registradas as presenças, vamos interromper a gravação para iniciar em seguida.